I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. O Vespa com 0,93, né, continua ampliando aqui o movimento. Agora, né, não só trabalhando a máxima de ontem, mas a caminho da máxima da última semana, né, os 12.600 pontos. A gente tem essa longa sombra aqui para trabalhar, mas provavelmente, né, ele volta ainda nos 100 mil. Se a gente olhar aqui no mês, ele pode repetir esse movimento aqui, né, de março e abril, onde ele renovou a máxima, ó, é o mesmo movimento, né, com limite aqui no 114. Então, o caminho é voltar para cá, né? Ele vai construindo um ombro, cabeça a ombro aqui. E aqui no mapa, né, o suporte das commodities ainda, né, nos metais, apesar de que o minério de ferro fechou em queda, né, ainda aliando, manufatura e serviços na China encolheram ainda mais em novembro, afetados ainda pelas rígidas restrições, né, o aumento de infecções no país também, aquilo lá tá uma revolução, né, uma série de protestos aí, inclusive aumentaram no fim de semana, tiro, porrada e bomba na China, né? Ainda assim, aqui, alguns papéis seguem em alta, né? Acalmou hoje o CSN, os em Minas que subiram bem ontem. Petróleo também em alta, né? Petrobras, um destaque na abertura, Natura também. E a Prio, né? Agora com 64. Os principais suportes aí para o Ibovespa. A Taurus, né? Ela formou aqui um fundo duplo na região aqui, na faixa de 13,60, tá aqui a mínima da última semana dela, e a máxima nos 14,62. Então, o caminho aqui que ela vai refazer, né? Vai voltar a trabalhar essas sombras aqui, que o máximo, por enquanto, que ela pode refazer, uma recuperação, é 15. A reversão do movimento para Tauro só acontece aqui em cima ainda, 16,50. Natura abriu aqui com gap, né, mas gap de exaustão, porque ainda não confirmou R$ 12. Então, fechou o gap, testou a mínima da última semana, a máxima ficou em 12,76. Então, que ela vai tentando aqui a abertura da última semana, né, a faixa aqui de 12,50 por enquanto, né. Só que a gente tem muita sombra aí de ontem, né, da abertura, ou seja, probabilidade aqui ela voltar na mínima da semana outra vez, né, mínima do ano também, agora 11,17, que ela renovou. Então, ela volta a trabalhar nessas sombras, né, e a reversão ainda está para acontecer. E ela vai precisar confirmar os 12, né, para tentar os 12,50 ainda. Então, essa abertura, né, ela foi destaque na abertura junto com Prio e Petro, potencial venda da participação da ESOP, né, que também não descarta o IPO, né, para criar outra empresa aí de forma independente, viu que deu esse movimento aí, né, gerou esse movimento na abertura. As gap de exaustão, né? Muita pressão de venda, inclusive ela voltou aqui onde ela abriu, né? Que foi 11,90, pressão de venda outra vez. Então, isso aqui me dá continuação. Probabilidade de ela voltar e deixar um fundo duplo aqui. Agora, o mês, né? A gente tem uma acumulação, onde ela não superou aqui os 17, forte pressão vendedora aqui nesses níveis. A mínima aqui de 2020, né? Faixa de R$ 20,50. Outra importante resistência, inclusive, ela fez suporte também no início do ano, mas o gatilho ela deu aqui em abril, um engolfo. Então, se ela perder esse nível, os R$ 11, ela ainda tem suporte em 9, né, que foi a reversão dela em outubro de 2015. O Auri 3 abriu com gap, né, gap de exaustão, não confirmou ainda que os 14,26, fecho de ontem, zona mensal, então um engolfo de baixo na abertura. E a gente tem essa barra grande aqui da última semana, né? Então, a mínima da última semana, 13,43, para mais um teste. A Auri 3, ela está de lado, né? Segue de lado nesse intervalo aqui de 13,50 e R$ 15, né? Ela testou o nível aqui em 29 de agosto e depois no fim de outubro. Final de agosto, ela testou 15, né? E reverteu no início de setembro, né? Mas com um gap, um pequeno gap de alta, foi logo fechado.
Agora, o final de outubro ela testou 15, né? Mas novembro começou com um gap de baixa. Então, ela repetiu, está repetindo aqui esse movimento anterior. E por enquanto testando sombra, né? Essa faixa aqui de 14,50, mas a principal resistência dela é 15. E o principal suporte 13,50. A gente vê muito comprador aqui também. Agora, se ela perder, o caminho é a mínima dela, né? Mínima histórica, movimento aqui de junho. Ela volta aqui aos 12,50. Então, para ela ampliar movimento aqui, só se confirmar os 15, né? Enquanto vai se segurando bem aqui, então daqui pode entrar pressão de compra outra vez para testar essas sombras, né? Só quando me aparecer um candle grande para fechar, né? Neutralizar essa sombra, é que para os testes. Mas ou ela confirma 15 ou ela rompe 13,50. Então, a Petro abriu com um gap, outro gap hoje, e hoje é que ela está testando os 26, ontem eu até mostrei uma entrada, né, de compra, mas ela se aproximou do número inteiro. Hoje é que ela está testando, fez a máxima aqui 26,49, mas aqui é um primeiro movimento ainda para o papel, né? Pequeno fundo duplo que ela formou a caminho dessa barra grande, só que aqui nos 26 é um porém, né? Foi a zona chave dela de reversão, com essa barra grande aqui de agosto, esses fundos também no final de setembro e início de novembro, né? O ponto-chave aqui para ela, a faixa de 26. Então, para mim, ela reverte daqui, porque a reversão ainda vai acontecer, né? O caminho para ela aqui é voltar próximo a testar a média aqui de 200, né? Na verdade, a gente tem movimento para ela aqui até 23,62, essa zona mensal. Então, ela pode formar um pivô de alta aqui até refazer maior movimento. Ainda assim, né, a reversão para ela só acontece em 29. Ela precisa superar aqui o número inteiro ainda, né, para o movimento voltar a ganhar força. Então, aqui ela não confirma os 26,35, né, vai revertendo aqui, rejeitando os 50 no primeiro momento, né, e eu levo até os R$ 25,75, né, aqui na zona de abertura, né, trabalhando o candle de início aí. Por enquanto, a gente vê a média também de 200, né, apontando aqui para baixo, ou seja, a reversão pode acontecer aqui nesse número inteiro. Essa é a possibilidade aqui, por enquanto, para a Petrobras, né? A alta do petróleo, né, é que vai dando força ao Ibovespa hoje, né? Meio a sinais de que a China pode flexibilizar as medidas contra o Covid, eu acredito que não, porque aquilo está um caos, né, naquele lugar. Petrobras abriu aqui com um gap, né, renovou máxima aqui nos 26,49, e hoje é que ela está testando aqui o número inteiro, né? Porque ontem eu mostrei uma entrada, uma compra, mas ela se aproximou, fez 25,88. Então hoje é que ela está testando, mas aqui é um primeiro movimento ainda para a Petrobras, né? Um pequeno fundo duplo que ela formou aqui nos 23, né? Na verdade, 22,50. E o caminho para ela seria a barra grande, né? Essa barra grande aqui do dia 4. No entanto, os R$ 26 foi a zona de decisão dela, né? Já ocorreu a reversão com essa barra grande aqui de agosto, final de setembro e início de novembro. Então, aqui ainda há um bloqueio para ela nesse número inteiro, né? É uma forte resistência aqui. A reversão só acontece aqui em cima, né? Se ela voltar a superar os 29. Então, para mim, é um primeiro movimento ainda, provável ela reverter nesses 26, né? E aí aqui, daqui ela volta, né?
os 23,60, que é esse movimento aqui, olha, 23,62. A gente tem movimento aqui para Petrobras ainda, então a reversão ainda vai acontecer. 23,62 aqui, que é uma zona semanal. Então, ela volta, deixa um pivô de alta, forma um pivô de alta aqui, para tentar maior recuperação, né? E aí é onde ela pode voltar aqui no início do mês. Então, o petróleo segue em alta, com 2,97 agora o Brent, né? É o que vai dando suporte aí o Ibovespa, né? Para o dia de hoje. Meus sinais de que a China pode flexibilizar as medidas contra o Covid, né? O que tem acelerado aí o desaquecimento da atividade, inclusive os dados hoje, né, de fábricas, né, setor de manufatura e serviços, né, caiu bem aí para o mês de novembro para a China. Mas não sei, né, aquilo está um caos completo. E hoje o mercado aguarda também as declarações do Fed, né, do Powell. Amanhã, payroll, o PIB, né, para os Estados Unidos, a segunda leitura do terceiro trimestre, né, que vem acima do esperado. Então, hoje tem as declarações do Powell, amanhã o payroll e logo a seguir o Powell tem divulgação aí do livro bege, né? Resumo aí das condições econômicas dos Estados Unidos. Vamos ver o que ele vai falar. Não, não vai falar grande coisa, né? Como sempre. O Fed vai continuar, né? Que é o que eles podem fazer, né? Continuar com o aumento dos juros aí, provável aí 0,50 no próximo mês, mas, né? Até lá ainda tem muita água ainda para correr, né? Pode acontecer ainda muita coisa. Então, a probabilidade de Petrobras é voltar aqui, né, nesses 23,60, deixando um pouquinho mais alto para tentar maior movimento. Por enquanto, é voltar aqui, né? No início do mês, né? A faixa aqui de 27,50 ainda. No último vídeo que eu fiz para o fim de semana, né, um vídeo de fim de semana, uma pessoa deixou nos comentários, né, para analisar o papel. O neogrid que a gente vê aqui numa hora, nem numa hora tem liquidez, né? Se botar nos 5 minutos, então piorou. Vamos deixar aqui numa hora, que a gente vê aqui uma bandeirinha que vai se formando, né? Bandeirinha essa de baixa, porque aqui a mínima dela, né? Ela foi a 1,38 no dia 11, uma sexta-feira. Na última semana, na quinta, ela fez aqui 7,69, foi testando aqui 1,50, mas reverteu na sexta. Por enquanto, ela ainda não confirmou, né? Ela só voltou na abertura dessa barra grande, normal, mostrou exaustão aqui também. Então, aqui o OBV não confirma grande movimento, nem o histograma, né? O movimento ainda não tem força. Então, a primeira resistência aqui, né, importante para a Neogrid, né, tá aqui na faixa de R$ 2,20. Foi aqui que originou esse último movimento. Foi aqui no dia 9 de agosto, com gap de fuga. Então, aqui está uma grande resistência para o papel. Por enquanto, né, se ela ampliar movimento aqui, no máximo ela vai se aproximar desses R$ 2, por enquanto aqui. A gente vê na semana, né, ela vai delineando aqui, tentando uma divergência, né, só que essa divergência aqui provavelmente é escondida, porque o ABV está embolado aqui embaixo. Então, mesmo com os repiques que ela vem fazendo aí, tentando, né, movimento, ele não confirma, muito menos o histograma. Aqui é divergência. Então, a primeira resistência aqui para o papel, né, importante, é R$ 2,20. Aqui. O que dá a entender aqui, né, como o papel já veio, bateu 1,38, ou seja, ainda está trabalhando os 50 que não confirmou, mas a probabilidade aqui é de testar R$ 1 ainda, né, e renovar. Olha o ABV aqui, né,
totalmente aqui embaixo, né? Confirmando aí movimento. Tá aqui o início do ano, né? De Neogrid, a máxima aqui em R$ 3,05. Então, dos 2,20, né? O caminho aqui é esse número inteiro. Essa é a possibilidade aqui para Neogrid. E se a gente projetar aqui o candle de estreia dela, né, que é dezembro de 2020, aqui. Então 100% dele dá em R$ 1. Para mim, ainda vai testar esse número inteiro, né, se não for os centavos. Porque ela começou em 2020, né, início do ano, onde ela testou aqui, fez máximo em 12,28, ou seja, né, testou ali o número inteiro, os R$ 12, mas confirmou, rompeu aqui a mínima de estreia dela, né, em outubro de 2021. Então, já fez um ano aqui que ela rompeu, né, confirmou aqui os 4,50. Então, o caminho aqui é R$ 1, né? Agora, um ponto bom de compra aqui, né, é 2,20 ainda. É aqui que o movimento vai ganhar força, né, para testar esse número inteiro, para vir aí, para voltar, né, na máxima do ano. Na verdade, a máxima do ano é 3,11, né, que foi o movimento de fevereiro. Então, o que o papel pode refazer. Mas muito ruim, né, não tem liquidez também. E geralmente, né, papel que não tem liquidez, né, onde vem o stop fácil, né, a menos que você deixe sem stop aqui. Você não coloca stop, mas sinceramente aqui não tem grande potencial, né, o papel. Então a possibilidade é essa, né? Se confirmar que esse 1,50 no máximo você aproxima de R$ 2, no máximo. Não vejo aqui, não vejo aqui grande movimento, né? Pode voltar aqui na faixa de 1,80 no máximo, mas por enquanto é só. Give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what